Tá. Não, eu não sei o que com a apresentação aparecendo, eu não consigo ver vocês. Então eu vou ir fazendo a apresentação, mas peço desculpas se eu não, enfim, se alguém quer intervir ou fazer alguma coisa, vocês vão ter que falar, porque eu não consigo ver vocês, tá bom? Então, Eu sugiro, então, Richard, que eles coloquem no chat, aqui do lado, as suas considerações ou questões, que aí eu passo para você também. mas é que nem no chat eu estou conseguindo ver, Miriam. Então tá. Então a pessoa abre o microfone e faz a questão. É bem solitário, Miriam, que quem está apresentando só vê a própria apresentação. Vocês ainda estão vendo a apresentação? Diminuiu, professor. Agora menor. Tá, mas sim, agora... Diminuiu, mas sim. Ver o chat, caso que alguém queira mandar alguma coisa, acho que vou... não. Não, eu acho melhor assim, como está grande, e aí a pessoa abre o microfone e faz ou levanta a mão. Tá. Pode. Então, eu vou pedir a todos que fechem o microfone, que nós, então, podemos fazer. Tá ótimo. Então, vamos abrir a nossa primeira aula aí do curso, com o professor Richard. Perfeito. Esse vale a pena, acho que vocês já sabem, mas vale a pena dizer que esse curso é um curso que foi desenvolvido pela professora Miriam e eu, alguns anos atrás, como parte do novo programa que estamos implementando no IESC, e é um programa sobre saúde global e direitos humanos, que procura, de certa forma, olhar como esses dois campos, o campo da saúde global e o campo dos direitos humanos, têm cruzado cada vez mais nos últimos tempos, e de pensar a maneira em que uma preocupação com direitos humanos potencializa e abre novos caminhos para pensar sobre saúde global. E esse é o objetivo geral, mais amplo do curso, e vamos tentar de explicar hoje, obviamente, mas na sequência das aulas, uma série de desenvolvimentos históricos e contemporâneos sobre esses campos, não é? Vale a pena enfatizar que a estrutura da disciplina é uma consequência dessa ideia. A primeira parte, que está iniciando hoje, é chamado a construção do campo da saúde global. A segunda parte é a construção do campo dos direitos humanos. E, por consequência, a terceira parte é olhando o nexo entre saúde global e direitos humanos e a maneira em que esse nexo vem sendo construído nas últimas décadas. Essa primeira parte, que inicia hoje, é construído ao redor de 3 aulas. Essa primeira aula hoje, que chamamos de mudança de paradigmas, que trata da história de medicina tropical, saúde internacional e saúde global. E vou tentar explicar um pouco mais sobre esses paradigmas ao longo da aula. Na semana que vem, na segunda aula, a gente dá sequência com uma aula sobre globalização, transformações globais e saúde global. E na terceira aula, sobre reformas neoliberais e mudanças na saúde e no desenvolvimento global. Neoliberalismo e globalização têm andado de mãos dadas, vamos dizer, de uma maneira muito importante. E nesse bloco de 3 aulas, vamos tentar de entender essas relações e a importância que eles têm para esse campo de forma mais profunda. Depois dessas primeiras 3 aulas, a gente vai para a segunda parte do curso, a construção do campo dos direitos humanos, onde a professora Miriam vai lidar com essas questões, que ela é especialista. Na aula 4, sobre as raízes históricas dos direitos humanos. Na aula 5, a construção social dos direitos humanos. E na aula 6, movimentos sociais, culturas de direitos e a concepção multicultural
de Direitos Humanos. E esse bloco de três aulas, então, tenta de explicar um pouco sobre como esse campo dos direitos humanos vem surgindo e evoluindo ao longo do tempo para nos oferecer uma visão de como tem sido o seu encontro com a saúde global. E a terceira parte do curso, sobre construindo o nexo entre saúde global e direitos humanos, é feito de 4 aulas que tentam de olhar diferentes campos ou áreas de contestação, de debate, de trabalho, de programas de saúde, aonde essa relação entre saúde global e direitos humanos vem sendo construído de forma muito clara e muito importante. Na 7ª aula, vamos olhar questões relacionadas a estigma, discriminação e AIDS, e lutas para acesso a tratamento, e como os direitos humanos tiveram um papel especialmente importante na construção destas áreas. Na 8ª aula, vamos olhar população, desenvolvimento e saúde, e direitos reprodutivos e sexuais, para olhar esse campo, o interface de saúde global e direitos humanos com relação a esses temas. Nona aula, crises de refugiados e dilemas éticos e políticos das respostas humanitárias. E no 10ª aula, Covid-19 e a crise atual na governança global da saúde. Temos a oportunidade, nesta terceira parte, de ter vários professores convidados que, além da Miriam e eu, vão nos oferecer os inputs sobre algumas dessas questões, para tentar de ver na prática como em cada uma dessas áreas essa interface de saúde global e direitos humanos vem sendo trabalhado, vem sendo construído, não é? Então, o plano básico do curso como um todo é este. Nós podemos falar mais depois dessa apresentação, se tem alguma dúvida sobre isso, ou se mais informações sobre as expectativas em termos do trabalho do curso, essas questões. Mas a visão do terreno que vamos tentar de atravessar ao longo desse curso é mais ou menos essa. Então, hoje, na primeira parte, a gente vai iniciar com essa ideia de mudança de paradigmas entre medicina tropical, saúde internacional e saúde global. E o que é mais importante de enfatizar aqui é que saúde global tem uma história. De fato, a terminologia de saúde global é bem recente. O primeiro nome, o título institucional de uma instituição com um programa de saúde global, uma instituição acadêmica, foi criado somente em 1999. Quer dizer, pouco mais de 20 anos atrás, foi um programa sobre saúde global criado na Universidade de Califórnia, em São Francisco, São Francisco é o campus de medicina da Universidade de Califórnia, e foi lá que criou um programa sobre saúde global em 1999. Mas esse campo, que agora tem um novo rótulo, tem uma história longa, que vem desde o século XIX e vem ao longo do tempo evoluindo, fazendo uma série de mudanças. E então, na aula hoje, o que eu queria tentar de fazer é de olhar um pouco essa história, porque para entender a saúde global como existe hoje, é muito importante de entender as suas raízes históricas, não é? E essas raízes históricas vêm da criação de medicina tropical no século XIX, passando para a transformação da medicina tropical em o que vem sendo chamado mais ou menos em meados do século XX, de saúde internacional, e só no final do século XX, no começo do século atual, o século XXI,
a transformação de saúde internacional em saúde global. Então, é um pouco essa história que quero contar, porque o argumento da aula, basicamente, é que algumas das possibilidades desse campo, mas também alguns problemas e dilemas que o campo tem que superar, tem a ver com essa história. A gente só consegue compreender esses dilemas, esses problemas, esses desafios, se nós prestamos atenção a essa história. É indiscutível, sem qualquer dúvida, que tem tido nos últimos anos, basicamente nas últimas 2 décadas, o que podia ser chamado de um boom no saúde global, como um dos campos mais chiques, mais importantes, de maior investimento e de maior atenção na mídia, em políticas públicas, dentro da saúde coletiva como um todo. Saúde global, sem qualquer dúvida, é o menino dos olhos, vamos dizer, da saúde coletiva nesse século. Tem novos recursos e novos atores, tem um número imenso de novas iniciativas em saúde global que surgiram nessas 2 décadas. Saúde global virou uma causa de celebridades. Pensa sobre o cantor Bono de U2, ou Angelina Jolie, ou tantos outros, Matt Damon, enfim. Escolhe uma estrela de Hollywood e eles têm uma causa de saúde global. No caso de Matt Damon é a água, mas enfim, é uma indicação da importância que esse campo tem. E é o curso mais popular na maioria das universidades nos Estados Unidos e na Europa. E apesar de mais devagar, cada vez mais a gente vem observando que programas de saúde global e cursos de saúde global como essa vêm sendo criados em universidades também no sul global, em países como o Brasil, Índia, China, vários países da África. Você vem aos poucos vendo esse campo sendo incentivado, não é? Então, esse boom é super importante, mas como já falei, não é uma coisa que aconteceu só agora. Isso é uma coisa que tem uma história e que é importante um pouco ver essa história para tentar entender onde é que a gente está pisando, não é? E para isso, realmente, a gente tem que olhar esses 3 termos diferentes que eu chamo de paradigmas, pelo menos parcialmente distintas, de medicina tropical, de saúde internacional e de saúde global. Medicina tropical tem as suas raízes na realidade histórica do imperialismo e o colonialismo europeu no século XIX, quando, enfim, como consequência dos, entre aspas, descobrimentos pelos europeus do resto do mundo, você tinha um processo de colonização, um processo de interação entre a Europa e o restante do mundo, e o campo de medicina tropical surgiu dentro deste contexto no século XIX, mais ou menos em meados do século XIX, e num contexto colonial do encontro da Europa com o resto do mundo. Aliás, é bastante importante para vocês, que imagino que a maioria das pessoas participando desta aula são alunos de saúde coletiva, saúde pública. É importante saber que medicina tropical, basicamente, antecipou saúde pública. Você ainda não tinha escolas de saúde pública em meados do século XIX. Eles foram surgindo só no começo do século XX. E a maior parte dessas escolas foram sendo construídas dentro do campo da medicina tropical. E os
os principais e mais cedos escolas de saúde pública, como o London School of Hygiene and Tropical Medicine, foram, de fato, construídos dentro da ótica da medicina tropical e com o dinheiro da medicina tropical. A medicina tropical foi financiada por grandes milionários da época, que tinha empresas e investimentos no campo de medicina tropical nas colônias, e por isso tinha uma preocupação com as questões de saúde. E foi isso que incentivou eles de dar dinheiro para a criação de escolas como o London School of Hygiene and Tropical Medicine, que foi a primeira escola de saúde pública no mundo, né? Então, medicina tropical é a ótica, é o olhar, é o paradigma que vai mais ou menos de meados do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 40, 1940, e especialmente no final da Segunda Guerra Mundial, em 45, nós temos o surgimento de uma nova perspectiva que se chamava de saúde internacional, e que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, e que ajuntou uma preocupação com saúde, por um lado, e desenvolvimento pelo outro lado. E essa mudança, essa transformação que nos leva da medicina tropical para a saúde internacional, acontece justamente no momento que os velhos impérios, o império do Reino Unido, o império da França, os velhos impérios europeus vão desintegrando, vão acabando, e uma nova ordem de organização mundial vai surgindo no final da Segunda Guerra Mundial. O mundo começa a se reorganizar depois dos efeitos da guerra, e saúde internacional é um fruto desse novo momento, quando passamos a ter novas organizações internacionais, um novo sistema de governança internacional. A saúde também pega essa onda e cria esse novo paradigma, essa nova maneira de pensar sobre a saúde internacional em tempos pós-coloniais. Esse período de saúde internacional, no final da Segunda Guerra Mundial, vai mais ou menos até o final do século passado, o século XX, e lá para o final dos anos 90, o começo dos anos 2000, nós temos essa terceira mudança que nos leva da saúde internacional para essa nova terminologia de saúde global. E uma das coisas que vou tentar de fazer hoje e nas próximas duas aulas é de explicar um pouco o porquê disso, como foi que o global substituiu o internacional. Tem a ver com globalização, tem a ver com uma série de mudanças sociais, políticas, econômicas acontecendo no mundo, e vamos tentar entender isso um pouco melhor. Tudo isso acho que pode ser visto com uma série de múltiplas histórias. Tem mudanças e histórias de paradigmas. Você também tem mudanças e histórias de instituições, que vou tentar de explicar um pouco. Certamente, histórias de políticas de saúde, políticas públicas no campo da saúde. Todas essas histórias são, de certa forma, interagem nessa construção do campo que nós estamos tentando de ver nesse curso. A ideia de paradigma vem do livro A Estrutura de Revoluções Científicas, do historiador da ciência, Thomas Kuhn. Paradigmas podem ser definidos como as teorias, valores e práticas científicas dentro de que um campo específico opera. E o argumento aqui, então, é que em cada um desses três momentos, medicina tropical, saúde internacional e saúde global, há mudanças em termos das teorias, em termos dos valores e em termos das práticas científicas que
governam esse campo, em que o campo opera, não é? Mas é importante dizer que essas mudanças são só parciais. Também tem continuidades, tem elementos da medicina tropical que existem até hoje. E tem elementos de saúde internacional que continuam funcionando na época que nós termamos hoje em dia de saúde global. Então, uma das dúvidas para esse curso é até que ponto, de fato, essas mudanças são verdadeiras mudanças de paradigma, onde tudo muda, como, por exemplo, sei lá, na física, a física muda paradigma quase totalmente, mas no campo da saúde, não sei se é tão claro que todas essas mudanças são totais. Eu acho que as continuidades são tão importantes quanto as diferenças, talvez. E entendendo o que continua e o que muda é um dos desafios que nós temos nesse curso. Mudando desses 3 paradigmas, então, o objetivo principal desta aula e que vamos tentar de ver um pouco mais sobre cada uma delas para tentar de caracterizar elas um pouquinho melhor, não é? Medicina tropical, como falei, começa em meados do século XIX e vai continuar até meados do século XX, mas, de certa forma, tem continuidades até o presente. Eu acho que algumas das características mais importantes para caracterizar esse paradigma e esse período primeiro, que é um período que é vinculado profundamente com a expansão colonial europeia e, mais tarde, com os interesses neocoloniais dos norte-americanos, não é? Então, nesse sentido, há uma relação de poder que existe entre norte e sul, bastante importante, porque em função dessa expansão colonial, dos interesses econômicos que os europeus e depois os norte-americanos têm no resto do mundo, nos recursos do resto do mundo, nas riquezas do resto do mundo e nos problemas de saúde que eles encontram quando eles vão para o resto do mundo, que esse paradigma se organiza inicialmente. Nesse sentido, o encontro entre the West and the rest, o Ocidente e o restante do mundo, é o elemento chave dentro desse período. Também estruturado e sustentado por interesses e preocupações geopolíticas de uma forma especialmente importante. Nós podemos ver isso muito claramente nas imagens, nas fotografias dos soldados europeus encontrando os nativos, entre aspas, nos países do restante do mundo, não é? Também há um ênfase muito grande sobre questões de clima. Isso é muito interessante porque volta a ser dominante nos últimos tempos com mudança climática, mas desde o século XIX, clima é uma questão que move uma grande parte do trabalho feito dentro da medicina tropical, por exemplo, não é? Também nós temos algumas lições e legados desse paradigma de medicina tropical, que é o problema e os danos do colonialismo para a saúde mundial, que fica muito evidente nesse período, não é? A história social e política, então, fornece um contexto fundamental para tentar entender a saúde pública, o surgimento da saúde pública e o seu contexto mundial ou global, e também na implantação e a distribuição de poder e a implantação e distribuição de conhecimento estão
intimamente ligados. Não é de hoje que poder e conhecimento andam juntos, é de muito tempo atrás. E os interesses e conflitos geopolíticos, portanto, têm um papel-chave na formação de abordagens para pensar sobre a saúde mundial e global. E naquele primeiro momento, saúde tropical estava basicamente preocupado com a saúde dos europeus no resto do mundo, com o encontro do resto do mundo. Foi só aos poucos que ampliou a preocupação para a saúde dos povos indígenas, dos povos nesses países colonializados. Então, essas desigualdades vêm desde o começo desse campo, e isso é super importante de levar em conta, porque, no final das contas, o encontro que nós vamos estar examinando de saúde global com direitos humanos tem a ver com essas desigualdades de poder e com tentativas de enfrentar, diminuir, lidar com essas desigualdades. Esse regime de saúde, de medicina tropical, dura sem qualquer contestação até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra Mundial, uma série de mudanças acontecem que transformam o mundo em que a medicina tropical funcionava. Os velhos colônias, os impérios da Europa foram desintegrando, os Estados Unidos e o seu neo-imperialismo substitui, de certa forma, o poder colonial da Europa, e o surgimento da União Soviética como um contrapoder aos Estados Unidos e uma guerra, vamos dizer, ideológica entre o capitalismo e o socialismo são funções dessa transformação. E então a Segunda Guerra Mundial foi fundamental. Também nós temos, com o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma nova ordem mundial profundamente dividida entre dois grandes polos, americano e soviético, que surge como a distribuição do poder mais óbvio. É nesse momento também que as instituições que nós associamos com saúde internacional, como a Organização Mundial da Saúde, são criadas em 48, e que a Declaração Universal dos Direitos Humanos também é conclamada, o acordo da Declaração Universal é feita. Então, é um momento de transformação profunda em termos de como saúde mundial vai ser pensado e trabalhado. Nós temos o surgimento de um leque imenso de novas organizações internacionais e intergovernamentais para trabalhar com a saúde, tanto no campo privado como fundações. O Rockefeller foi criado em 1913, mas transforma nesse período dos anos 40 de uma maneira importante. A Fundação Ford entra dentro desse campo, a Cruz Vermelha entra no campo, e um leque grande de instituições intergovernamentais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Programa de Desenvolvimento da ONU, o Programa de População, o Fundo de População também da ONU. Todas essas organizações entram dentro da área de saúde. A OMS tem um papel talvez chave de liderar os trabalhos sobre saúde internacional, mas quase todas as principais organizações internacionais, de alguma forma, interessam com isso e tentam de fazer as suas contribuições, tanto governamentais e intergovernamentais, quanto privadas, como as fundações privadas, por exemplo, né? Se as velhas colônias, o mundo imperial do século XIX dominou o campo político, no século XX, com essa mudança para a saúde internacional, os interesses geopolíticos continuam, mas é uma nova constelação, é uma nova construção. A importância da Guerra Fria,
da polarização dos Estados Unidos e da União Soviética e os diversos lutas e guerras e revoluções acontecendo ao redor do mundo, vinculado a essa oposição. E o terceiro mundo, entre aspas, como um espaço de contestar quem ia dominar, os Estados Unidos, os soviéticos, foi a dinâmica que dominou esse período na segunda metade do século XX, não é? E quase todas as políticas de saúde internacionais, de alguma forma ou outra, tinham que lidar com essas divisões dentro do campo, não é? Tinha uma nova ênfase na ideia de modernização e desenvolvimento econômico. O objetivo de todas essas instituições internacionais e intergovernamentais foram de promover o desenvolvimento dos países mais pobres, de tentar de incentivar o que foi pensado naquela época como a modernização desses países. É óbvio, podemos fazer muitas críticas sobre isso hoje em dia, porque, de certa forma, a meta sempre foi para transformar o resto do mundo numa coisa mais parecida com os países ricos, os países do norte. Isso é outra herança que continua até hoje com relação ao campo de saúde global. Então, nessa época, falava nem tanto sobre norte e sul, falava sobre o primeiro mundo, o segundo mundo, que era a esfera de influência da União Soviética, e o terceiro mundo, que foi esse espaço em contestação com esses dois grandes impérios, americano e soviético, não é? Questões como população e controle de natalidade surgem como questões importantes e problemáticas, como nós vamos ver em outras aulas desse curso. Também grandes campanhas de erradicação nos anos 50 e 60, tipo a campanha mundial de erradicação de malária, de variola, e essas campanhas, lideradas por organizações como a Organização Mundial de Saúde, também têm uma importância muito grande em termos de influenciar, estruturar e de certa forma, guiar tecnicamente e financeiramente, às vezes, programas nacionais em diferentes países. O Renato estava dizendo que tem algumas informações sobre isso com relação ao Programa Nacional de Malária no Brasil, por exemplo, que eventualmente na discussão podemos falar mais sobre isso. Qual é essa interação que existe entre as políticas globais e a maneira em que elas repercutem e influenciam as políticas nacionais. Nesse período da saúde internacional, vira uma questão da maior importância para entender a maneira em que as políticas de saúde pública, saúde coletiva vão surgindo em diferentes países. Também temos, nos anos 60 e 70, especialmente, temos o surgimento de um movimento internacional importante de saúde para todos, que foi mais articulado na grande conferência de Alma-Ata, organizada pela OMS e UNICEF em 1978, e um movimento que tenta de priorizar a atenção primária à saúde. Isso, numa visão mais progressista do campo, muito rapidamente recebeu críticas mais conservadores de países, principalmente dos Estados Unidos, que argumentava que não tinha dinheiro suficiente para promover saúde para todos, mas teria maneiras mais eficientes em termos de custos de promover a saúde internacional, como, por exemplo, o GOBI é uma
uma maneira de promover saúde primária seletiva para as crianças e as mães, por exemplo, se os recursos não foram suficientes para todos. Não é? Então, você pode ver em cada uma dessas fases, essas divisões ideológicas, divisões em termos de valores, em termos de posições éticas e políticas, vem sendo construído de maneiras importantes, que ainda tem consequências bastante importantes para o campo. Nos anos 80, em especial, algumas coisas super importantes acontecem, que nós vamos falar muito mais detalhe na semana que vem e na outra semana, na segunda e terceira aula do curso, uma década de transição e contradição, onde começamos aos poucos de caminhar na direção à transformação de saúde internacional em saúde global, onde a intensificação da globalização e o surgimento das ideologias neoliberais vem surgindo com uma importância profunda, que vamos falar mais nas próximas aulas, aonde também, em algumas áreas, nós temos novos acontecimentos, como a emergência da última pandemia do século passado, por exemplo, HIV e AIDS, e temos também a criação do Programa de Nutrição, Saúde e População do Banco Mundial. Então, eu diria que começamos a ter uma mobilização ao redor de saúde e direitos, que começa com a AIDS, que vem sendo trabalhado mais ainda nos anos 90 com relação à população, a tentativa de repensar o campo de população e transformar esse campo em um campo de saúde e direitos reprodutivos e sexuais, de repensar questões de prevenção e controle de AIDS como questões de saúde e direitos humanos. Então, esse campo, essa interface entre saúde global e direitos humanos, nos anos 90, começa a tomar forma muito mais claramente. E muito da nossa preocupação nesse curso vai ser de entender esses processos e como é que transformaram esse campo, não é? É no final dos anos 90 que a gente faz essa passagem da saúde internacional para o novo paradigma de saúde global, novo entre aspas, porque lembra que eu estou sempre questionando se é realmente novo ou se é só um novo rótulo para a mesma coisa. Vinho velho em garrafas novas. É sempre uma dúvida que eu acho que temos que ter. Mas certamente, com o final da Guerra Fria, no final dos anos 80, começo dos anos 90, uma nova possibilidade de reconstrução do mundo geopolítico começa, e, entre outras coisas, isso possibilita repensar segurança. Como é que nós vamos pensar sobre a segurança do mundo em um mundo onde a corrida das armas não vai ser mais o que define os investimentos, não vai ser a guerra de saber quem tem mais bombas nucleares, mas a guerra de pensar sobre como fazer segurança alimentar, fazer segurança de saúde, como ter um outro tipo de segurança que não é segurança somente das armas. E nisso o HIV e AIDS tem um papel especialmente importante. Pode até dizer que a HIV e AIDS, de certa forma, criou a saúde global. Foi quase sempre no campo da AIDS que novas ideias foram tentadas que acabavam alimentando a ideia de saúde global. E o primeiro programa na OMS, que se chamava de Programa Global, foi o programa de AIDS criado em 87, por exemplo, né? Então, AIDS é de fato um caminho para a invenção da saúde global. E vamos examinar isso nesse curso com muito mais detalhe em outras aulas. Em 87, o Programa Global de AIDS da OMS, em 96, a ONU-SIDA, primeiro programa conjunto criado na OMS para trabalhar questões de saúde.
UNGAS, a primeira Assembleia Geral da ONU sobre numa sessão especial sobre uma questão de saúde. Em 2002, o Fundo Global sobre AIDS, Tuberculose e Malária, o primeiro novo iniciativa público-privado criado para trabalhar uma questão de saúde, o projeto PEPFAR do governo americano, enfim, uma série de novas iniciativas globais foram criadas ao redor de AIDS e depois estendido para outras questões de saúde e criaram um marco desse novo paradigma de saúde global. Uma ênfase, como falei, em parcerias públicas e privadas, com o surgimento de atores como a Fundação Gates, de Bill Gates, o dinheiro de Microsoft na fundação que ele criou, o DNDi, Drugs for Neglected Diseases Initiative, Gavi, Global Alliance for Vaccines and Immunization Alliance, o Fundo Global de AIDS, Tuberculose e Malária. Os anos 2000, de 2001 até 2010, mais ou menos, foi a grande década das iniciativas de saúde global. E vamos olhar isso com mais detalhe. Novos atores e interfaces, mas também velhos atores. Se Bill Gates é um ator novo, não é novidade milionários, pessoas ricas, investir o seu dinheiro dentro do campo de saúde mundial. Eles vêm fazendo isso desde a era de medicina tropical. Também não é novidade ter, junto com o colonialismo, uma importância de pensamento e ação religioso profundo. Desde a época das colônias, missionários têm um papel fundamental. E hoje em dia, ainda, nos anos 2000, 40% dos serviços de saúde no mundo inteiro são fornecidos por instituições religiosas, por exemplo. A gente sabe quase nada sobre isso, porque não é estudada, não temos informação dentro da... Mas sabemos a importância, o peso que isso tem. Nós temos ainda acontecimentos geopolíticos, como, por exemplo, o ataque nos Torres Gêmeas de Nova York, teve um impacto profundo em termos de mudar padrões de financiamento para a saúde global. Como também, no final da década do ano 2000, em 2008, a crise financeira global teve um impacto, a crise da Bolsa de Valores norte-americana, que espalhou pelo mundo, teve um impacto profundo em termos de diminuir o crescimento de financiamento para a saúde global. Então, os atores e os interfaces são novos, mas também tem coisas velhas, coisas antigas que vêm sendo reproduzidas de maneiras importantes. E temos que prestar bastante atenção nisso para poder entender esse campo, né? Também novos movimentos, ativistas transnacionais surgem, ativistas no campo de saúde e direitos humanos e ativistas no campo de saúde e justiça social. Começam a se organizar transnacionalmente para lutar ao redor dessas questões, como, por exemplo, os People's Health Movement, que produz o Global Health Watch, um relatório alternativo que questiona o relatório oficial da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, numa perspectiva crítica, progressista, marxista e engajada com a saúde comunitária de uma forma nova. Então, nós terminamos essa história na segunda década, terminando a segunda década dessa nova paradigma de saúde global, com uma nova arquitetura de saúde bastante diferenciada quando comparada com a arquitetura da medicina tropical e da saúde internacional. Eu acho que vale a pena de diferenciar o papel de governos, por um lado, sociedade civil, pelo outro, e o setor privado também.
Esses 3 grandes polos são os 3 grandes atores nesse campo: governos locais e municipais, governos nacionais e agências bilaterais, e também agências intergovernamentais e multilaterais. São os principais atores no campo governamental. Na sociedade civil, desde as ONGs locais, tipo as ONGs que atuam aqui no Brasil, uma grande parte da minha atuação é com a BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é uma ONG nacional, com uma atuação internacional, mas com uma razão de existir nacional, fundamentalmente, que interagem com ONGs internacionais. Também tem organizações religiosas que são atores muito mais importantes do que percebemos. Temos também fundações privadas, especialmente importantes. E temos o setor privado, com empresas e fundações privadas vinculadas diretamente com empresas, por fins de responsabilidade social, que também tem uma importância bastante importante em termos dessa nova arquitetura. Tudo isso nós vamos tentar de entender com mais calma ao longo desse curso, não é? Mas queria deixar vocês com algumas conclusões preliminares sobre essa história, e eu vou parar de falar, porque eu sei que é difícil seguir longas falas no plataforma virtual. Mas só para deixar, para finalizar, então, alguns pontos que acho que vale a pena reenfatizar. Saúde global tem uma história. Não emergiu pouco tempo atrás, muito pelo contrário, emergiu longo tempo atrás, vem mudando ao longo do tempo e temos que prestar atenção a essas mudanças para compreendê-lo. Tem sido um campo moldado por um conjunto de paradigmas que também vem mudando historicamente, e que estão presentes de alguma forma ainda hoje. Pedaços desses paradigmas ainda estão presentes no campo que estamos examinando nesse curso. Uma compreensão desta evolução só é possível se prestarmos atenção às forças sociais, culturais, políticos e econômicos que moldam esses paradigmas ao longo do tempo. Nada mais falso do que pensar que saúde global é só sobre doenças e questões biomédicas. É sobre doenças e questões biomédicas, mas dentro do seu contexto social, cultural, político e econômico, e não dá para entender isso, como o Covid-19 vai nos mostrar com profunda importância, sem dar atenção a essas questões. Prestar atenção nessas forças, portanto, é muito mais do que um simples exercício acadêmico. A nossa capacidade de agir dentro desse campo para avançar a causa de saúde global é inseparável da nossa capacidade de analisar criticamente essas forças. E a reflexividade sobre a estrutura e a dinâmica desse campo é essencial para a nossa capacidade de conceber e implementar políticas e programas significativos nesse mundo. É por isso que o encontro com os direitos humanos é tão importante, é por isso que construímos esse curso e que vamos tentar mostrar ao longo dessas 10 semanas que vamos passar juntos. Bom, eu vou terminar com isso, então, e seguindo a sequência do plano, acho que podemos guardar qualquer pergunta ou intervenção que vocês gostariam de fazer. Fazemos um pequeno intervalo de uns 10 minutos, vamos dizer, no máximo, e daqui em 10 minutos, pelo meu relógio, é exatamente 10 para às 15 no momento. Então, às 15 horas, a gente combinaria a estar aqui nas nossas telas novamente para poder fazer a apresentação de todos os participantes do curso
e depois conversar mais sobre questões que ou a minha apresentação ou as leituras que vocês têm feito chama a atenção e abrir um diálogo, uma debate sobre algumas dessas questões para o restante da aula de hoje. Pode ser? Tá bom, então. Ok. Então, aqui em 10 minutos a gente está de volta. Tá bom.